E aí, minha gente, bom dia! Bom dia para você que acordou nesse sábado chuvoso, nesse dia gostoso e que agora veio com a gente, vai acompanhar conosco o Café com Saber, certo? Hoje vai ser um dia muito especial. Afinal de contas, nós vamos falar daquilo que eu amo de paixão, minha formação, né, em curso de letras. E hoje a gente vai buscar um pouquinho daquela vivência de sala de aula, daquela experiência, mas principalmente da experiência leitora, de dois grandes jovens que trabalham comigo aqui no Saber há algum tempo, nas outras equipes também no Universitário, no Sigma. Então, assim, que fazem parte desse processo, né, do qual nós estamos na busca por um conhecimento por qualidade, uma coisa gostosa. E hoje nós vamos falar um pouquinho o seguinte. Muitas pessoas dizem assim, olha, ai, professora, eu tenho muita dificuldade para interpretar a questão em vestibular, para interpretar a questão em concurso, eu tenho muita dificuldade, às vezes, até para entender piadinha da internet, para entender meme, certo? E a gente vê isso demais, né? Então, quando a gente vê esse tipo de postura das pessoas, automaticamente nós que somos letrados, já vem a cabeça assim, a experiência leitora desse indivíduo não deve ter sido das melhores, ele não deve ter o hábito da leitura. E aí, nós vamos falar um pouco sobre essa questão, a leitura que pode se tornar um hábito e do hábito uma paixão. Então, hoje, para me acompanhar nesse café, né, nosso cafezinho da manhã, eu tenho aqui os professores, né, dois professores que são maravilhosos. Então, professora Renata Rosisca, vou começar por ela, que dá aula de língua portuguesa, de literatura, e que teve estudos na área da literatura feminina. Não é isso? Maravilhosa. Então, maravilhosa. E eu tenho do meu lado o outro professor amado, que também é graduado, especialista, mestre, e já doutorando, né, já logo um pós-doc, né, que é o professor Abílio. Se sobreviver 2020, né? Então, que é o Abílio. A gente vai sobreviver, os gafanhotos vão embora, vocês vão ver. E os ETs não vão chegar. Então, assim, gente, e nós vamos ter um papo hoje, né, em vários assuntos. E o Abílio, a área de estudo dele, está numa literatura que às vezes não é tão difundida, mas que é fascinante, desperta as pessoas, que a literatura é fantástica, não é isso, Abílio? Amo de paixão. Então, né? E aí a gente vai começar conversando um pouquinho acerca da vivência desses professores, da minha própria vivência, né? Eu trabalhei com literatura, como professora de literatura por 12 anos, então, assim, foi um período muito fecundo, ainda que a redação seja minha paixão, né? Acaba me arrastando também, mas adoro. E uma das coisas da minha vivência que eu percebi foi que, por vezes, muitos dos escritores que me encantaram, eu acabei conhecendo já mais madura, já fazendo faculdade. E que, assim, foi, assim, aquela grande paixão. E um pouquinho até da dificuldade na pré-adolescência foi justamente também a partir do momento em que me apresentaram escritores. Na sexta série, minha professora pediu para lermos Dom Casmurro. Eu odiei. Então, vai aí, Renata, o que você diz? Não, as pessoas acham que todo mundo nasce gostando de ler. Todo mundo nasce lendo Machado de Assis, lendo José de Alencar. E, na verdade, quando você lê, é como você fica bom em um esporte. Você começa devagar. E, aos poucos, você vai desenvolvendo um gosto pela leitura. Aos poucos, você vai ampliando a sua leitura. Então, é muito natural. Eu comecei lendo muito gibi. E todo domingo, se meu pai estiver assistindo isso, inclusive, ele vai confirmar. Todo domingo, eu tinha que ir à banca. Eu tinha que comprar um gibi, até o momento em que meu pai percebeu que da banca até chegar à minha casa, eu já tinha terminado de ler um gibi. Aí ele começou a comprar 2 gibis todo final de semana. Progresso. Até o progresso. Até que um dia, lá pelos 10 anos, eu falei, pai, eu quero um livro meu. Porque eu lia só os livros da biblioteca da escola, mas eu queria um pra mim. Eu queria pôr na minha biblioteca, né? Na minha casa. Queria começar a sua biblioteca. Exato. E a gente morava em Rolante não tinha livraria. A gente teve que vir pra Londrina comprar. E eu comecei com 2 livros, os Contos de Nasruddin, que eram contos árabes, maravilhosos inclusive, e um livro chamado Caderno de Perguntas de Rebeca, que era um livro também bem infantil, juvenil, assim. E a partir disso eu fui ampliando a minha leitura para hoje, conseguir olhar o Machado de Assis e falar, massa, gosto aí, ó, muito. vamos lá, Abílio. E você, Abílio? Por onde você começou nesse caminho, Abílio? A minha história é até engraçada, porque eu me considero um leitor tardio. Eu comecei tarde a realmente gostar, entrar nesse mundo da leitura. Eu era aquele aluno preguiçoso, confesso. Eu, de lá pra cá, eu mudei muito, né? A vida me ensinou a mudar, porque se eu não mudar... A faculdade me ensinou.
Mas eu comecei tarde a ler. Tarde eu digo ali, quase entrando no ensino médio já. Eu acho que eu fui adquirir esse gosto pela leitura quase entrando no ensino médio. O primeiro livro que eu li e que eu gostei, eu lembro que daí eu gostava de desafios, né? Isso eu gosto até hoje, inclusive. Mas eu lembro que eu vi na biblioteca da escola, sempre estudei em escola estadual, né? As Crônicas de Nárnia, aquele volume único. Nossa, que era aquele tijolo, né? Daí eu ficava assim, gente do céu, um dia eu vou ler esse livro. E eu nem gostava de ler, mas um dia eu vou ler esse livro só porque ele é dessa grossura. E aí eu comecei a ler e eu gostei. Só que eu não consegui terminar porque deu tempo de devolver o livro e depois... E não deu tempo. Aí Só que naquele momento eu adquiri o gosto pela leitura. Foi algo que eu falei, nossa, eu quero saber o que acontece, porque eu lembro que acho que tinha lançado o filme na época do primeiro livro, alguma coisa assim. Aí eu me senti interessado. E a minha irmã, nesse caso, ela me ajudou muito. Ela falou, eu tenho uns livros do Dan Brown aqui, né? Aquela coisa, aquela narrativa que é meio um quebra-cabeça, né? Você vai montando as coisas para tentar decifrar. E eu fui me adentrando nessa literatura, e depois eu conheci, fui para um lado infanto-juvenil também, que é o Harry Potter, mas que também é adulto, né? Harry Potter. Não, gente, é tudo de bom, né? Olha, eu queria... Fala aí, camiseta. acho que já denunciou bastante. A camiseta denuncia. Enfim, aí eu fui para esses lados das sagas. Eu lembro que no colégio eu tinha alguns amigos, e às vezes tem alguém assistindo e vai lembrar também, né? Já que a gente está memorando, né? Tinha alguns amigos que falavam, nossa, o Abílio daqui, que eu jogava futebol, né, daí eu era goleiro, daí um amigo meu falava assim, o Abílio daqui uns dias vão chutar a bola, ele vai virar assim pra defender com a vassoura, de tanto que ele lê Harry Potter. Eu li, eu reli, nossa, foi o momento que eu entrei e me apaixonei mesmo pela leitura. E daí pra frente foi só alegria. A coisa só foi crescendo. Exatamente. E eu acho engraçado porque assim, a gente encontra muito da questão das pessoas criticando o que é paraliterário. Uhum. Por exemplo, vocês são bem mais jovens do que eu, mas a minha geração é uma geração que muitos despertaram na época com Paulo Coelho, gente. Olha isso. Mas era o que chamava a nossa atenção. Exatamente. Era vida. E a gente perguntava para a professora, por que a gente não pode ler Paulo Coelho? Ela falava, que isso? Você já se viu? E era uma coisa engraçada. Então, assim, alguns dos textos que chamavam a atenção na época. Mas uma coisa que normalmente eu acho que é muito válida é aquela questão de dar ao aluno aquilo que é condizente com a idade dele. Eu acho que uma das grandes falhas que eu percebo na minha formação, inclusive, foi o momento em que nós recebíamos livros que não eram condizentes com a idade, né, cognitiva, com os interesses. Olha só, você me falou de interesses. Exatamente. Né? Você chamou a atenção para algo que é muito legal e que, por vezes, a gente tem que ter essa sensibilidade. No caso agora, como mãe, né, perceber. A minha filha, o que ela quer ler? Eu vejo, de acordo com que a Beatriz, que é uma voraz, devoradora de livros. Essa é devoradora. Então, o que é do interesse dela? O que ela tem paixão? Certo? Sim. E aí a gente corre lá. Ela começou no mangá, e do mangá ela está indo para abrindo cada vez mais o leque. Sim. E esse é um ponto muito importante em relação a isso. Agora, vem cá, Renata, por que você começou a enveredar para o lado da literatura feminina? Porque, gente, eu falo que eu sempre fui muito... eu sempre fui feminista, né, gente? Eu só não sabia que eu era. Tive as minhas fases na adolescência, minha mãe sabe disso, tadinha. Tive minhas fases pelo corpo. Eu era muito brava, assim, eu era muito revoltada. E em algum momento eu comecei a perceber o quanto que as pessoas não falavam sobre mulheres, o quanto as pessoas não falavam sobre as experiências femininas. Eu sentia muita falta disso, né? E eu sempre gostei muito de literatura mais best-seller, também leio muito até hoje, inclusive. Amo Crepúsculo, Mundo Aceite, tá? Amo Polêmico. Amo Crepúsculo. Li aos 15 anos e eu vou ler várias vezes até pra morrer, né? E ali eu me interessei muito, porque eu vi que era uma mulher falando sobre uma menina, sobre uma adolescente. E apesar disso soar muito estranho, nossa, Crepúsculo, Renata, mas sabe, era uma mulher falando sobre uma outra mulher, sabe? Aquilo me interessou, era muito diferente daquilo que eu lia na escola.
E quando eu entrei na faculdade, no primeiro ano, no primeiro bimestre, a gente tinha um curso, uma matéria chamada módulo, Nossa. em que a gente tinha que produzir um artigo científico cada bimestre. Era assustador. E no primeiro... Era pra separar o trigo do joio. Quem não vai ter força pra continuar já desiste agora. Agora ou nunca. Exatamente. E o primeiro bimestre tinha como tema identidade e diferença. E a gente leu aquele monte de texto, blá. E aí eu falei, gente, o que tem a ver na minha vida, cara? Eu não conheço nada de identidade, de diferença, eu não sou, muito diferente de nada. O que eu faço? E aí a minha professora sugeriu falar sobre Clarice Lispector. E Clarice Lispector acho que foi a minha grande paixão da adolescência. Eu descobri a Clarice Lispector na escola, li os contos dela, ganhei um livro, ou A Hora da Estrela, do meu primo Guto. Sou muito grata até hoje por isso, porque a partir desse livro foi quando eu me encantei mesmo pela Clarice. E resolvi usar a Clarice, a partir desse livro, né, nesse módulo, no primeiro bimestre, nesse primeiro artigo científico. É uma vergonha, inclusive. Meu Deus, que artigo horroroso. E a partir disso, eu comecei a me interessar mais pelo assunto, mais até que eu entrei num projeto na UEL, de literatura de autoria feminina. Fiz a minha pós em cima disso. O tempo que eu fiz mestrado também fiz em cima disso. Mas acho que justamente o que me cativou foi a identificação. Nossa, é uma mulher falando sobre mulher. Olha, ela fala de menstruação, gente. Ninguém fala sobre isso, sabe? Porque até então, o que a gente sempre vê? É um homem usando um eu lírico feminino, Exato, manifestando aquela visão estereotipada. Exatamente. Alencar, Machado, são incríveis. Eu não gosto de Alencar muito, mas são incríveis, são maravilhosos. São grandes autores, são grandes escritores. Mas eles não têm a experiência feminina. Da mesma forma que eu escrever sobre homens, não vai fazer sentido algum, porque eu não tenho experiência masculina. É uma simulação, mas não é real. Né? Exatamente. E aí rolou essa identificação de uma mulher falando sobre uma mulher. E aí eu curti. Ah, que bacana, cara. Então, vai lá, Abílio. Agora, e você? Quais são os seus referenciais, assim? Ixi, só um pequeno adendo, eu acho muito legal essa questão da identificação, pro assunto que a gente estava falando, porque, pensa assim, né, um aluno que está no ensino médio, ou até no ensino fundamental, é mais fácil ele se identificar com uma adolescente que está vivendo aquelas histórias ali daquele livro, ou com um sujeito do século XIX, de meia-idade, presente daquela sociedade burguesa. Gente, olha comparação, né, amigo? Não, por favor, lendo a Moreninha, no momento da interjeição. Carraspana! Gente, não gosta. Que é isso? Não gosto. Eu não suporto. Então, às vezes, até os arcaísmos, a variante linguística atrapalha, não é Exatamente, assim? E a gente entende que daí a pessoa fala assim, eu não gosto de ler. Exato, Cara, porque teve acesso. Não é que você não gosta de ler. Talvez você não goste daquela linguagem, daquela representação social daquele momento histórico. Exato. Em contrapartida, eu tenho alunos que olham e falam, prof, nossa, eu amei Moreninha, prof. Ai, que lindo que era aquilo. Não era a Renata foi minha aluna, tá? Essa não era a Renata. Mas a gente encontra pessoas que têm identificação com aquela linguagem, com aquele momento, ainda da dificuldade. Por isso a gente vê, às vezes, né, a atualização de algumas obras também. No meio acadêmico, a gente vê assim, uma grande crítica nessa atualização das obras. Ou seja, pega uma obra lá atrás, se não me engano era Moderna, qual que é a editora que fazia isso? Não lembro agora qual é a editora. Que ela, né? Acho que a Moderna acho que foi a precursora em relação a isso. Então, assim, atualizavam as obras. Bom, aí a gente ficava só com o enredo, né? Porque a riqueza, às vezes, da metáfora sumia a partir dali. Não é assim? Agora vem cá, Abílio, que outros livros você que é o mais jovem de nós, você se incomoda de falar a sua idade, ainda que esteja no doutorado em São Paulo, mas qual é a sua idade, Abílio? Eu tenho 24, vou fazer 25 em agosto. Ou seja, é um baby, né? É um baby genial, mas é um baby. Muito do que você vivencia, você ainda está partilhando esse mundo com os alunos que estão lá no ensino médio, tendo aula de literatura com você. Sim, né? sim. E o que você percebe, né, em relação à reação quando você fala assim, temos que ler tal obra? Uhum. Então, é algo bastante interessante pensar nisso, porque é transportar a visão do aluno para uma visão que, por exemplo, eu não tive. Né? Então, é até engraçado isso, porque, querendo ou não, hoje está mudando isso, né, aos poucos, mas há um tempo não era assim. Muitas vezes o professor, obviamente, sempre existiam as exceções, é fato, mas a maioria dos professores, pelo menos na minha visão, eles não tinham essa sensibilidade de ver o que o aluno precisa, né, naquele momento. Ele falava, opa, preciso passar isso aqui porque é clássico, né, e tal. E a minha experiência em sala de aula, eu acho que me mostra, né, dando literatura,
me mostra que, primeiro, eu preciso cativar um público leitor, para depois eu apresentar obras que seriam, né, clássicas nesse caso. Eu converso muito com os meus alunos sobre isso, porque é algo extremamente importante. Eu tenho a teoria, eu não lembro agora de quem que é, se é do Bloom, um cara lá dos Estados Unidos que escreveu alguma coisa, que ele coloca a teoria dos degraus, né? E que é isso. Exatamente. E que basicamente, né, para você conhecer a literatura, você tem que partir de degraus. Você não pode sair daqui nessa escada e ir lá pro 20º degrau numa passada só. Você tem que aquilo que você falou no começo, né, Flá? Então, é muito legal a gente pensar nisso, porque para dar literatura hoje, né, na escola, seja no fundamental, seja no médio, é necessário que exista, é necessário que seja pensada essa taxonomia, né, seja pensada essa teoria dos degraus. E outra coisa que eu falo, né, e aí é experiência própria mesmo, porque eu também tive que ler A Moreninha, eu também tive que ler Machado de Assis, eu também tive que ler tudo isso na escola, né, li aquele meio ler capengando, você lê por obrigação, aí, a hora que você entra na faculdade, né, para quem fez letras, aí você lê com um pouquinho mais de gosto, um outro olhar, mas o clássico, normalmente, ele é clássico por causa disso, porque ele pode ser lido em diferentes momentos da vida e ele vai ser interpretado toda vez de uma forma diferente, né? Ele vai ser significado de uma maneira diferente, não é isso? Exatamente. Então, e aí agora, eu estava tentando lembrar aqui, enquanto vocês estavam falando, né, de algumas obras para quem tem filho adolescente, por exemplo, ou para quem é adolescente. Sabe? O que você recomendaria hoje? Eu pensei, assim, né, que uma das que mais chamava a atenção há alguns anos, quando eu ainda era professora de literatura, né, antes de ficar mais empresária, então eu chamava a atenção dos meus alunos, tinha um que chamava Depois daquela Viagem, que contava de uma menina de 15 anos que, na primeira trans, ela vai engravida? Não. Ela contrai vírus da AIDS. E que ela tem vida a partir dali. Então, eu achei sensacional. E os meus alunos se identificavam com aquilo. Entendiam, por vezes, a responsabilidade, a identidade, como eles deveriam pensar na sexualidade. Isso era uma coisa legal. E hoje, o que você falaria? Né? A gente partiu para a literatura mais, né, inglesa, aquela coisa. Mas no Brasil hoje, tem algum livro que você gostaria ou acha que seja legal para os meninos lerem? Certo? Vai pensando aí, porque essa pergunta veio de mim agora e não é nada combinado, tá, gente? É um café com saber entre amigos. Então, exatamente, a gente conversa com naturalidade sobre coisas que vão surgindo. A conversa do café, né? Exatamente. Mas então, eu vejo, acho que eu posso falar do meu lado ali da literatura fantástica, eu vejo que existem muitos escritores que se tornaram comerciais mesmo agora no Brasil e que são jovens, aí eu tô colocando na faixa, né, entre 20 e poucos e até 40 ali, pensando na publicação, né. Existe um que eu adorei da minha adolescência, que ele ainda é muito novo, ele escreveu muito novo, que chama Rafael Dracon. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele escreveu uma série de livros, são 3 livros, que chama Dragões de Éter. E ele brincou, né, ele pegou esse universo fantástico, que mistura ali o medieval, né, aquela coisa que quem joga RPG gosta, os nerds, né? Muito legal. O nerd de hoje é o cara rico de amanhã, então, ó. Fica a dica, gente. Mas ele pegou esse universo medieval, né, com dragões, aquela coisa assim, né, vem o ciclo arturiano lá das novelas de cavalaria, e ele transportou isso para uma releitura de contos de fada. Então, ele releu os contos de fada e trouxe isso para um universo épico, né, e ele fez uma série de livros ali, 3 livros, eu não vou lembrar agora certinho o nome, mas o nome da série é Dragões de Éter. E foi uma leitura também, né, daí eu tava nessa vibe do Harry Potter, né, daí eu fui pegando, fui lendo outras coisas, e encontrei, ele é um escritor brasileiro, ele publicou muito jovem e chamou muito minha atenção. Então, isso eu acho assim que é uma coisa sensacional. Além desse projeto, né, do Café com Saber, né, eu desenvolvo um outro projeto, que é o projeto Travessias, que é destinado a pacientes oncológicos, porque alguns de vocês sabem, eu já tive câncer, me curei, acabei o tratamento há 2 semanas, 3 semanas, certo? E esse projeto Travessias, ele foi criado num momento que eu estava muito angustiada e que a literatura era como se fosse um alento, um respiro, um suspiro. E em um desses, né, porque eu já tive a honra de receber no projeto, nessas oficinas literárias com as pessoas, o professor Abílio e a professora Renata. Mas a Renata, em um desses, trouxe para nós, eu não conhecia até então, essas mulheres que escrevem, certo? Uma que
para mim foi identificação a primeiro Nossa, momento. ela é maravilhosa. Fala um pouco dela pra gente, Rê. Gente, essa escritora é Riane Leão. Ela tem uma página no Instagram chamado Onde Jazz, na verdade, com dois Zs, né? Assim, Onde Jazz, Meu Coração. Eu não me canso de falar sobre ela. Então fale, ela escreve poemas. Ela está produzindo muito, ela é muito jovem, ela está produzindo aí no Brasil hoje. E ela escreve poemas sobre a experiência feminina, ela fala sobre o ser mulher negra, ela fala sobre o ser mulher após sair de um relacionamento abusivo. Ela fala sobre o ser mulher lésbica, inclusive. Gente, eu sou completamente apaixonada por ela. E ela, ainda na página do Instagram, ela solta uns poemas ou outros, assim, um poema ou outro dela, né? Um texto ou outro. E rola uma identificação real com muitas mulheres, assim. Eu vejo os comentários. Ela cresceu muito rápido, ela já tinha produzido, ou melhor, ela produziu muito antes, por um tempo ela foi apagada, como a gente percebe no mercado editorial brasileiro, né? Que existe um apagamento da mulher negra lésbica, o negócio vai muito além, ele apaga né? muito. Então existe um apagamento no mercado editorial hoje, ainda hoje, há muito tempo. E ela, depois de um tempo, conseguiu finalmente publicar, conseguiu produzir e pela internet ela cresceu. Eu acho isso muito legal, porque hoje a literatura, gente, começa pela internet para depois ir para as obras nas livrarias. Exatamente. Você encontra apenas autores já consagrados vendendo nas livrarias de cara, digamos assim. Mas para os jovens, a produção inicialmente é pela internet, a divulgação é pela internet para depois ir para um livro. Creio que a Riane esteja crescendo nos últimos tempos, né? Quero que ela cresça muito ainda, porque ela é excelente. Riane com um Y. Riane Espero um dia que a nossa editora consiga publicar algo dela. Nossa, gente! Eu sou conhecer essa mulher. Na contramão da história, a gente abriu uma editora ano passado, tá? Então, assim, parece meio louco isso, né? Mas a Fazer Caminhos é a editora que a gente está trabalhando. Alguém muito próximo da Riane Leão, né? Tentar trazer a Riane, né? Angariar. Ou algum de vocês, hein? Que são nossos alunos queridos. Mateuzinho, né? Um deles está aqui com a gente e é sensacional. Então, assim, gente, eu fiquei encantada com os poemas quando você declamou e levou para a nossa oficina e chamou muito a atenção. Foi uma coisa que marcou demais e que eu achei, assim, sensacional. Mas daí, vem aqui algumas, eu abri espaço para perguntas, tá? Na caixa de diálogo aqui. E, aliás, quem estiver assistindo, se quiser mandar perguntas, a gente está atendendo só pelo Insta, tá? Então, pelo Insta do Saber, eu abri aqui espaço e vou responder as perguntas de vocês. Por isso, de vez em quando eu dou umas olhadas no celular, que é justamente para ver. E eu achei muito legal, né? Ai, que lindo, Renata. Tem uma pessoa, JP Martins, escreveu assim: agradeço a professora Renata por despertar em mim um interesse literário brasileiro. Eu não sei. Ai, João, foi meu aluno. Nossa, vai esquecendo do João. Lindo, maravilhoso. Nossa, tô muito feliz, gente. Tô muito feliz. Ele me deu um presente, inclusive, de ter um livro. Ele e a prima dele, a Rayane, eles me deram um livro de presente de A História da Literatura. Que legal. Maravilhoso. Vocês gente, é sensacional, né? Então aí veio um comentáriozinho bacana, mas daí vem um comentário. Os livros digitais são um meio para a nova geração de crianças e adolescentes ter acesso à leitura? O que vocês acham dos livros digitais? Vamos lá. Quem quer responder? Você ou você? Tanto faz aí. Quer começar? Vai. É um café, vamos lá. Eu sempre fui muito resistente à ideia de comprar um Kindle, de ler um livro digital. Nada a ver. Eu gosto do cheiro de papel. Cadê o cheiro? Eu gosto de carregar o negócio assim, colocar na estante. Realmente, gosto muito disso até hoje. Mas arrisquei, comprei um da Amazon, né, o Kindle. E eu normalmente leio livros que são muito caros. Eu não tenho grana para comprar o físico. Ou porque eu não vou conseguir o físico, tá muito longe, tá muito... o preço do frete aí virou um absurdo, eu não consigo. A editora não publica mais, não tem mais, enfim. Ou quando eu quero ler uns best-seller bem, assim, bem ruimzinho, sabe? Aquele que era na estante. Aí nas férias, assim, é isso. E eu não quero gastar muito dinheiro com isso, então eu acabo lendo pelo Kindle. E eu acho isso incrível, porque justamente você consegue ter acesso a livros que talvez fisicamente é inviável, seja algo inviável, né? Você consegue ter acesso a algo que você poderia levar muitos anos para conseguir, ou às vezes para quem tem muito problema de vista, né? Não consegue, você consegue aumentar a letra, você consegue deixar do seu jeito. Então, realmente, eu acho super que esses livros digitais podem ajudar a disseminar muita coisa, né?
E aí, Abílio, o que você acha? Eu sou da mesma opinião, eu também tenho, obviamente, a preferência pelo papel, né? Acho que todos nós temos. Temos. Montei Eu não vou ficar colocando Kindle lá na minha estante, eu vou colocar livro. Mas eu compacto da ideia da Renata, porque eu vejo também, vou até um pouco além, porque eu vejo muito no que a gente está falando no mercado editorial, né? Existem muitos autores hoje, vamos colocar pessoas que escrevem, que vão lá e publicam em formato Kindle na Amazon, né? A Amazon é meio que um celeiro ali pro pessoal publicar e reproduzir as obras deles, porque não precisa ter uma editora. A pessoa, ela vai lá, ela vai editar o livrinho dela lá, e ela vai colocar lá, e ela vai vender por R$1, por R$2, por R$15, ela vai escolher o preço. E aí ela consegue um alcance, né? E como que a gente conhece essas obras? Né? Exato. Começa a ter projeção, ter expressão, exatamente. A ser lida. Isso. E daí como que a gente vai ler essas obras? Não vai ter no meio físico, né? Então é uma boa forma também de pessoas... A Lari, né? A Larissa, inclusive, se ela estiver assistindo, ela escreve fanfic. Já vou jogar na roda aqui já. Já bota aí que eu quero saber. Mas é muito legal porque, né, ela escreve e muitas dessas... Até você falou de Crepúsculo, né? Tem algum livro que agora eu não vou lembrar, que era uma fanfic de Crepúsculo que virou livro e ficou famoso. Aquele A Escolhida? Eu não vou lembrar agora, mas tem uma série de livros aí que a mulher ela começou escrevendo fanfic sobre Crepúsculo e aquilo se tornou tão grande, as pessoas gostaram tanto que ela foi lá e publicou em uma editora super grande lá nos Estados Unidos e veio para o Brasil, também foi publicado. Então, esses novos meios, principalmente na internet, né, digitais, eles não só possibilitam que a gente tenha um acesso mais fácil à literatura, muitas vezes é uma literatura que é difícil de encontrar e muitas vezes um acesso mais barato, mas ele possibilita também que o mercado editorial se expanda, né? E que daí as pessoas tenham uma projeção maior. Eu acho isso essencial para o momento que a gente vive hoje, né? Porque é o bem que você falou. Você pode mandar, você tem um livro lá, você pode mandar o seu original para 372 editoras grandes aqui no Brasil. Se você não tiver um contatinho, se você não tiver uma pessoa ali dentro, um conhecido... Ou se você já não tiver alguma divulgação, porque às vezes a expressão da internet exatamente, é o apelo da massa que vai fazer com que o seu livro acabe sendo publicado. Exatamente. Então isso vem acontecendo também, é muito maluco. Sim. Você falou do Crepúsculo, eu me lembrei de uma coisa importante. Li lá pelos 15 anos, fiquei fissurada, ficava falando pra todo mundo, Crepúsculo, meu Deus e tal, e Crepúsculo me fez ler Drácula. Aí, ó, então, é verdade. olha que legal, olha que interessante, uma adolescente de 15 a 16 anos interessando por Drácula. Emily Bront também, do O Morro dos Ventos Uivantes, né? Muita gente vai atrás também. Exatamente, com esse de Crepúsculo. Então, é muito legal. Vale a pena, né, gente? Sim, sim. Muito legal. Sabe o que você me fez lembrar? Aquele professor chamado Pierre, que ele estava sempre nas palestras do Sistema Anglo de Ensino, falecido há uns 3 anos. Ele brincava e ele falava que ler era um vício. E que, na verdade, esse vício, você começava com drogas mais leves. Então ele brincava. E ele falava que começava com as drogas mais leves e cada vez você ia querendo mais pesadas. Mais pesadas. E um dia, quando você viu, você estava com Dostoiévski na mão. Entendeu? Então ele brincava com isso, com essa relação. E realmente é assim. Certo? Então eu volto lá na minha adolescência, quando eu ganhei O Mundo de Sofia da minha mãe, que na época era lançamento. Certo? Mas aquilo foi um livro gigante e que me fez despertar o olhar para a filosofia e para a sociologia, que na época não eram disciplinas escolares. Exatamente. Né? Então a gente não tinha ainda enquanto disciplina, e aquilo foi assim apaixonante e é muito legal. E outra coisa, na época da própria universidade, algo que me chamou muita atenção. A minha formação, eu sou formada em letras, língua portuguesa, e na época também a gente fazia a habilitação dupla, língua inglesa, né? Então minha formação é essa. Eu tive a felicidade de ter um professor chamado Rodrigo Garcia Lopes. E o Rodrigo Garcia Lopes, hoje, né, é um jornalista, um grande escritor, e na época ele tinha terminado o mestrado dele nos Estados Unidos e tinha vindo para o Brasil. E nós líamos e tínhamos críticos literários que eram uma referência. E ele chegou apresentando Uma Droga Mais Pesada, Terry Eagleton, para nós. Essa é pesada. Gente, que delícia! E eu tenho, assim, uma gratidão. Esse cara, acho que eu nunca mais falei com o Rodrigo, mas se um dia chegar isso a ele, o Rodrigo Garcia Lopes, assim, foi um professor que foi uma referência e que me fez desvelar o universo da literatura inglesa, algo que, sabe, o olhar, a diferença.
e que não era no meio acadêmico algo tão tradicional. E aí, isso eu estava conversando com a Renata um pouquinho antes da gente começar, que tem muita gente que não está no meio acadêmico, às vezes, e que você, ou melhor, você vai conhecer só na universidade e você vai se apaixonar. E aí, Renata, quem foi a escritora que na universidade você conheceu e se apaixonou? Cara, na universidade, eu acho que minha grande paixão foi a Conceição Evaristo. Maravilhoso. Eu tinha visto, eu li Poncia Vicêncio antes, eu li no terceiro ano do ensino médio, mas porque estava na lista Da UEL, né? E aí, acho que isso mesmo, estava na lista de algum vestibular aí. E aí eu li, falei, nossa, amei Poncia Vicêncio, que legal e tal. Mas ficou por ali. Depois, na faculdade, eu me deparei com outros textos dela. A professora Maria Carolina fala muito sobre ela, né? E aí eu me encantei completamente. E talvez, se não fosse pela universidade ter colocado na lista de vestibular, eu não ter feito curso de letras, eu não teria conhecido Conceição. Então eu devo muito ao UEL por isso. E além disso, a gente deve a um professor também, né? Que você também é um professor de formação de cursinho, né? Que não tem como a gente fazer essa reunião e não falar do BIT. Então, assim, professor Rogério Mendonça, né? O professor BIT, que eu acho que talvez seja um dos grandes leitores que conseguem fazer com que a literatura, às vezes cobrada nas listas de obras, né? Tenha um olhar tão lido, tão delicado, tão sutil e tão gostoso, certo? Que nas aulas dele, não raro, os alunos dizem que até escutam um plim-plim do comercial da propaganda. Quando ele bate o sinal, eles e depois se tornam leitores. Então, assim, é um barato como às vezes isso também vem impactar, não é assim? Né? Então, é uma coisa bacana que chama atenção. E falando de lista de obras, vamos lá agora com a Bíblia, que está no pré-vestibular, batendo em cima de lista de obras. Vem cá, que lista de obras que está mais sedutora para criar o leitor? Olha, a gente não precisa ir muito longe, não. Eu diria que temos um livro aí, principalmente o pessoal que vai prestar a UEL, um livro na UEL que me surpreendeu, eu não conhecia, conheci o escritor, mas não conhecia o livro, que é O Vendedor de Passados, do José Eduardo Agualusa, é um escritor angolano, porque a UEL sempre traz um escritor de literatura, isso, que é de língua portuguesa, né? Porque lá na Angola eles falam português também. E foi um livro que eu acho que eu li em 2 dias. Eu sentei e li ali, e eu fui absorvendo tudo aquilo. E é espetacular. É um livro que é de uma sensibilidade. Ele fala sobre Luanda, né, lá na Angola, no pós-guerra civil. Só que não é uma narrativa histórica, não é nada do tipo. É uma narrativa extremamente que mistura dois pontos centrais, que é identidade e memória. Né? Então, o que é a identidade, como a identidade depois de uma guerra, né? Como que tudo aquilo é influenciado e como o passado muitas vezes reverbera pro presente, né? Como que o passado muitas vezes monta quem nós somos no presente. O vendedor de passados é um cara que basicamente depois da guerra, muitas pessoas enriqueceram, né, por causa da guerra, só que essas pessoas não tinham um passado que fizesse jus à riqueza delas. Então, ele desenhava uma árvore genealógica para as pessoas com muito dinheiro que iam procurar ele, para essas pessoas, né? Porque ter dinheiro só naquele momento não era tão importante, exatamente, não era o suficiente. Então, ele, de certa forma, desenhava esses passados, essas árvores genealógicas, para pessoas que precisavam ter esse passado glorioso. Né? E aí a gente já tem uma crítica gigantesca, né, com relação à sociedade, à forma como a sociedade vê, né, esses títulos e tal. Só que a história ela não gira em torno necessariamente desse ponto. Ela gira em torno de um cara que, ao invés de querer um passado glorioso, chega para ele e fala: eu quero um passado de uma pessoa que nasceu aqui. Eu quero um passado simples. E aí começa, ele fica... Ele é muito bom, é muito bom. Já começa. Acho que é hoje, já começa. Dia frio, um bom lugar para ler o livro. E eu falo, eu até brinco com todo mundo que eu vou falar sobre esse livro, porque eu falo, eu não sei o que tem na água do pessoal, né, contemporâneo, porque o José Eduardo Agualusa está vivo ainda, né, ele é um escritor super atual. Eu não sei o que tem na água do pessoal da literatura portuguesa, seja de Portugal, seja dos países africanos de língua portuguesa, porque está saindo muito escritor bom. Muito. Walter Ugumãe, aquele que eu falei para você, o João Manzanello Carrascosa,
A gente tem o José Eduardo Agualusa, a gente tem o Mia Couto, que estava no passado na lista da UEL e que tem contos fantásticos, maravilhosos. Então, você percebeu que você está falando lista da UEL, lista da UEL. Gente, eu acho que ele está respondendo a minha pergunta assim, tipo, olha, todos são bons, mas a UEL é top. Eu não posso discordar. Eu senti também uma preferência. Mas, ó, a UEL fez você ler Ponce a Vicêncio. Exato, não, gente, a UEL trouxe Tem Gente, até Diário... Cidade de Deus, a gente já leu Exato, pela UEL, gente. exato. E li no quarto ano da faculdade também. Então vai pro Cidade de Deus, Renata, fala um pouco Gente, disso. não, Cidade de Deus, porque assim, gente, os meus alunos sabem, eu choro por qualquer coisa. Aliás, tem uma aluna aqui, a Kate, falando, ai, que saudade dessa Renata. Kate Milene Suelen. Então, vai lá. Mas Cidade de Deus também foi um livro, assim, como eu disse, né, eu choro muito, e Cidade de Deus foi um livro que eu chorei, mas assim, desgraçadamente. Mas era uma coisa absurda. E o filme é excelente, eu sempre falo para os alunos, é muito bom. Só que o livro contém três narrativas, contém três núcleos, digamos assim. E o filme só mostra uma narrativa, só mostra um núcleo, né, da obra. Então, vale muito a pena. É com uma linguagem muito acessível. É uma linguagem muito, muito gostosa. Me lembra muito fluida, um tom de conversa. E o Paulo Lins é um escritor que veio da favela, né? Então ele tem muita propriedade daquilo que ele fala. E hoje, estava conversando com a Bíblia sobre isso, a gente tem um escritor também, infelizmente eu não consegui ler, mas esses dias eu vi uma live e ele estava se apresentando na live, chamado Gessé Andarilho, que fala sobre... Ele é bem novo, assim, e ele fala sobre justamente a favela, ele fala sobre a experiência, né, de vir dali, e me lembrou, do jeito que ele falou sobre as obras dele, o pouco que eu li sobre ele, me lembrou muito o Paulo Lins, e eu acho que a gente poderia dar espaço para esses escritores hoje, né, também, com certeza. Saindo um pouquinho do clássico, né, digamos assim, que eu acho que Cidade de Deus tem se tornado um clássico da literatura brasileira. Espero que se firme, porque eu tenho uns problemas com os clássicos brasileiros. Confesso que são poucos os que me interessam efetivamente, são poucos os que eu aprecio enquanto leitor, enquanto professor é outra história, né? E eu acho que a gente poderia pegar esses escritores mais jovens também, mais novos, né? Que ainda não tem muito espaço. Bom, então já que ela falou que ela tem um probleminha com os clássicos da literatura brasileira, eu vou chamar a atenção assim, a gente já vai para as perguntinhas, tá, moçada? Pode mandar pergunta, inclusive, por favor, que daí a gente vai conversando, um bate-papo, lembra tal coisa, pode ser uma coisa mais informal. Mas assim, quando eu falo de literatura, alguns escritores fora do Brasil impactaram muito na minha formação, até porque minha formação em anglo também foi uma formação muito bacana, né? Então assim, eu gostava muito da Virginia Woolf. Uma das obras que me chamou muita atenção foi Orlando, uma das obras mais fortes. Justamente pela linguagem, que era muito louca pra época. Eu falava, gente, que linguagem doida! Total. Então é uma coisa muito forte. Dentro das obras também, eu sou fãzaça de Saramago. Nossa, então, todo mundo sabe que é a minha obra favorita, né? Então, os alunos até brincam, o pessoal que trabalha com a gente aqui, o Diego, que faz a parte da assessoria de imprensa do saber e tal, eles sabem que eu sou fãzaça e que é um dos escritores que mexem comigo, principalmente ensaios sobre cegueira, ainda que eu tenha lido alguns outros tantos, mas é o que mexe mais comigo. Então, por quê? Porque existe uma identidade. Existem ali dois escritores que eu gosto demais e que tem uma linguagem que chamava atenção. Na literatura francesa, Marguerite Duras é uma que mexia muito comigo, mexe muito comigo, né? São contos e romances que são bem legais. Agora, eu estou entrevistando. Então, eu estou fazendo tudo isso para falar assim, vou botar os dois na fogueira, entendeu? Eu quero saber agora deles, quais são os principais autores da literatura internacional que mexem com você ou que você encontra alguma identidade, tudo bem? Então vamos lá, e vocês vão pensando aí, tá? E se de repente, já tem aqui, ó. Já tá aí norte. O problema é diminuir a lista. Não, eu quero dois, tá? No máximo 3, por isso que eu fiz a menção, 2 ou 3, e que de alguma maneira vale a pena a gente falar para as pessoas que estão ouvindo a gente, que estão acompanhando, esses caras são legais. Tudo bem? Então vai aí, Renatinha, quem você manda? Eu tenho uma que é o amor da minha vida. Uau! Que é uma escritora italiana, Elena Ferrante. Nossa, e ninguém sabe se na verdade ela é Elena Ferrante. Quem é Elena Ferrante? Como assim? Tem todo um... maravilhoso. É um pseudônimo de uma escritora italiana, ninguém sabe quem que é.
Ninguém sabe nem se ela é uma mulher, mas eu acho que é uma mulher sim, porque é impossível, cara, ela fala de Ela escrever daquele experiência. jeito. É impossível um homem falar sobre experiências femininas com tanta propriedade, assim. Falar é possível, mas com a propriedade aquela encarnada... propriedade não tem como, gente. Helena, gente, é o amor da minha vida, de coração. Sempre fui apaixonada por Clarice Lispector, ainda sou muito apaixonada, e eu falo que Helena Ferrante tomou o lugar de Clarice. Uau! Sabe? Cara, gente. Que Que responsabilidade, Que responsabilidade. E Helena está produzindo até hoje. Qual o livro Ela dela tem- assim, que despertou o teu olhar? Dias de Abandono. Foi o primeiro livro que eu li dela. O livro já começa ela falando: meu marido me largou no dia tal, tal, tal. Você fala, oi? Tudo bom? Como assim? Você já começa assim? E tem uma escritora franco-marroquina chamada Leila Slamani, enfim, não me lembro agora, que também tem um livro, também escreve maravilhosamente bem. E um dos livros dela começa com O Bebê Está Morto. Nossa. Ponto. E aí você já fala, meu Deus, eu adoro livros desse jeito. Começo Acho que são impactante, livros, né? com um começo impactante, porque isso me faz querer, obviamente, continuar a ler. Isso me faz querer ler mais sobre as escritoras, né? E realmente, estava conversando com a Bíblia e com a Flávia sobre, ultimamente eu não tenho lido muitos homens. Eu preciso me esforçar. Porque eu criei um projeto em que eu leio apenas mulheres e eu acabei me focando apenas nas mulheres. E esse teu projeto é fechado? As pessoas podem participar? Como é que Gente, pode participar, sim. Por enquanto, eu criei uma página lá no Instagram, se chama Escritoras pelo Mundo. Eu me proponho a ler um livro, só livros escritos por mulheres. Eu me proponho a ler um livro de cada país. Em relação ao Brasil, eu quero ler um livro de cada estado, pelo menos. Mas assim, eu já tô fazendo tudo errado, porque eu tô lendo 2 do mesmo estado. Isso, eu leio o que eu quiser. O projeto é esse, mas eu que mando. Exatamente. E eu pretendo lançar, daqui a um tempo, um espaço para que outras pessoas que tenham lido livros que eu já li, né, dessas escritoras, que façam algumas resenhas. E aí eu coloco fazer uma discussão. Uma coisa assim. fazer uma discussão, tentar fomentar um pouco mais, né? Porque não vale só a minha leitura, acho que vale a leitura de todo mundo, inclusive se vocês quiserem participar. Eu aviso quando eu lançar essa proposta. E daqui a um tempo também eu vou com um amigo meu, Caio, que tem uma página no Instagram chamada Literacy. Também... Aliás, é sensacional, o Caio é uma pessoa queridíssima, um profissional muito competente e que vale muito a pena a gente seguir, acompanhar, divulgar, que isso é uma coisa muito importante, tá? Então, assim, sempre que a gente puder divulgar os canais das pessoas que estão conosco, isso vai acontecer. Sim. Falei agora há pouco do professor Beat, que tem o canal Beatnice, agora do Caio. Aliás, não foi ele que estava no meio da live que eu estava assistindo e a escritora apareceu na live? A Conceição é a Conceição maravilhosa. Eu achei maravilhoso aquilo que aconteceu com o Caio. O Caio tem feito várias lives na página dele. Acho que tá até na página do pessoal dele, o Caio V. Miranda, né? Isso. Caio V. Miranda. E o Caio tem falado sobre a Conceição nas últimas semanas. Ele vai continuar falando sobre Conceição, inclusive amanhã a gente vai falar sobre um conto. Nós criamos um projeto em que nós leremos livros de indígenas brasileiras, mulheres indígenas brasileiras, né? E aí, então, eu convido vocês também a conhecer esse projeto daqui a um tempinho, mas aguenta aí. É meio a gente está em processo de construção, mas isso vai chegar também. Então, assim, Rê, quais são os 2 nomes para quem, né? A Leila Slamy, acho que é Leila Slamy o nome dela. É essa escritora franco-marroquina. E a Helena Ferrante, sem H, o Helena. Helena maravilhosa, amor da minha vida. Não, sério. Ai, que delícia. Nossa. Então, vai lá. E você, Abílio? Quem que você está lendo, que você se identifica, que você gosta da literatura, que não seja brasileira? Então, quem que você se identifica é um pouco perigoso, porque eu posso sair daqui preso. Mas... Não, mas é que eu, nesse caso, eu sou um pouco clichê, porque é o escritor, acho que é o escritor da minha vida, acho que foi ele que minha paixão pela literatura fantástica é o Edgar Allan Poe. Não tem como, eu já li, acho que todos os contos dele, e é algo espetacular, né? Só que por isso que eu falei, eu não posso me identificar, porque o cara enterra pessoas vivas, ele mata gato. Desde que eu saí da faculdade, eu uso em aulas para falar de narração e até hoje espetacular, né? É insubstituível. Né? Exatamente. É insubstituível. Eu acho que deu ruim ali. Né? Então, vai lá. Peraí. Caiu a transmissão, Rony? Não, pode ir. Então tá.
E mais um, que o outro, só que daí aí entra o problema, né, para escolher. Né? Aí vem a questão, o Edgar Allan Poe ele tá no pódio ali, né? Mas daí junto ali embaixo, chegando no segundo lugar, é difícil. Mas eu diria que foi um escritor, acho que me instigou demais, por causa do tipo de escrita dele, que é o Franz Kafka. Nossa, maravilhoso, hein? O Kafka, acho que é uma leitura que desafia. Tudo que ele apresenta, principalmente, eu li, acho que um dos livros que eu mais gostei dele, nem é A Metamorfose, mas não é. Então, não, eu gostei muito do processo. Ótimo. O processo é espetacular. É um cara, basicamente, que um dia chega um procurador de justiça falando, você está preso. E ele fala, mas por quê? Ele fala, não, você está preso. E ele passa o livro inteiro tentando descobrir o porquê que ele está sendo processado, né? Por que ele está ali, né, sofrendo esse processo. E ele não consegue descobrir. Então, é algo spoiler, assim... Gente. Não. Eu não dei spoiler. O final é chocante. Mas o castelo também é espetacular. Tem um conto dele que é demais também, que chama Na Colônia Penal, que é sobre uma máquina de tortura. Tem muito a ver com a Segunda Guerra Mundial. Ele faz uns paralelos muito interessantes. Mas o processo, o absurdo, de certa forma, que é aquilo, mas ao mesmo tempo, por ser absurdo, também é parecido com a nossa sociedade, é algo que você fala, meu Deus, isso é tão absurdo que é a nossa sociedade. Você fica nesse impasse, porque... Você tem uma identificação a partir daí. Exato. Eu acho que as obras dele, né, ele é um escritor que desafia na leitura, é algo assim, tipo você com a Virginia Woolf, né, esse fluxo de consciência é muito legal por causa disso, porque ele desafia, né, você lê aquele parágrafo e você fala, oi? Você lê aquela página e você fica, opa, peraí, deixa eu voltar a ler de novo para ver se eu entendi certo. Será que eu entendi o que eu estou entendendo? Eu lembro... Que Orlando mudou de gênero no meio da obra? Como assim? Eu brinco com os alunos, né? Eu sempre falo, quando eu vou falar de fluxo de consciência, eu falo de Paixão Segundo GH da Clarice. Eu também sei. Eu falo, gente, vocês já imaginaram o que é comer uma barata? Daí eles ficam, nossa, professor, o que você está falando? Eu falo, vão ler Paixão Segundo GH da Clarice Lispector, que vocês vão entender o que é fluxo de consciência e o que é comer uma barata. Exatamente. Perfeito. Mas Clarice é referência, né, no fluxo de consciência. Ela se inspirou na Virginia Woolf, né, como referência. Sim. E realmente a Clarice é muito expressão disso. Eu costumo dizer para os alunos assim, sabe quando você está viajando na aula, assim, a professora começou a falar de literatura, você começa a viajar... Fazer umas conexões. Aí você vê uma moça, você fala, gente, isso é Clarice. E você tem que dar conta disso. Inclusive tem um conto dela chamado Wolf e a Galinha, que ela disse que até hoje não entende. Porque ela mesma disse, eu não sei o que eu escrevi. Eu não sei, nem eu entendo. É ótimo. É um conto muito louco. Sincera, gente, eu gosto dessa sinceridade da literatura, sabe? Eu não entendi até hoje, e é isso. E aí você pegou num viés que eu acho que é legal. Gente, quem não gosta de ler, às vezes acha assim, eu não vou comprar o Castelo, eu não vou pegar uma obra grande, porque eu vou largar na metade. Eu conheço vários alunos que disseram para mim, professora, fui lá, comprei 10 livros, larguei todos. Começava, parava. Teve um aluno que falou, professora, sabe o que eu fiz? Como eu não gosto de ler, eu li o fim, para ver se eu me motivava a ler o começo. Nossa Senhora. Processo isso tudo muito exótico. Eu já tive, né? O Ricardo já me ouvindo, já sabe de que eu tô falando. Então, vai lá. Mas assim, gente, o que acontece? E em vários momentos, eu aconselho na minha vida prática aos alunos que leiam contos. Então, se você não dá conta de um livro inteiro, por exemplo, no Brasil a gente tem publicações 100 melhores contos dos séculos, tá? E aí, novamente, eu reporto minha mãe, né? Foi um dos presentes que eu ganhei da minha mãe. Minha mãe dava de Natal livro, tá, gente? Então, que isso fique bem claro. Então, ela sempre deu livro. Então, ela era uma bióloga. Ela era meio estranha. Ela foi uma de matemática e biologia. Era meio estranha. Com estudos em botânica. Ela era meio renascentista. Assim, então, assim, uma pessoa diferenciada. Isso eu asseguro. Minha mãe era uma mulher diferenciada. Falava vários idiomas. Ela era muito diferenciada. Então, assim, e aí, o que acontece? E sempre tentando motivar, ela nos dava livros e era uma maneira de incentivar essa prática da leitura, o hábito da leitura. E os contos, quando em sala de aula, eu sempre os usava como uma maneira de também tentar despertar o meu aluno leitor. E na prática de vocês, como é que funciona conto em sala de aula? Dá muito certo. Na minha visão, pelo menos ainda mais para esse ponto, né, de incentivar a leitura é algo essencial. O próprio Poe, né, quando ele vai falar sobre a narrativa, e ele tem um tratado sobre o conto ali, né,
ele fala, o conto ele foi feito para ele ser lido em uma sentada, né? Então é você sentar a bunda na cadeira ali, começar a ler e terminar de ler aquele momento, né? Não é, amanhã eu termino, ou amanhã eu leio mais um pouco, não. O conto é para ser lido, para ser aquele soco, né? De certa forma. Exceto o Alienista do Machado. Nossa, daí, pelo amor de Deus. Um pouquinho grande. Só um pouquinho. Tem uns que se empolgam demais, assim. Eles fazem isso. Mas tem até um teórico que fala sobre esse soco, né? Eu não me lembro agora, faz um tempo que eu vi no mestrado, mas tem um teórico que compara o ler a literatura com o boxe. E diz que o romance nos ganha por pontos. Ele vai aos poucos conquistando o leitor, né? Enquanto o conto ganha por nocaute. Olha, justamente, eu acho essa comparação fenomenal. Linda, perfeito. Sim, e é bem isso, né? Porque, ainda mais, para quem é aluno, né? Quem está trabalhando ainda, começando na escola, esse processo, isso, começando, chama um amigo, chama alguém, se junta com uma galera e monta um clube de leitura, né? Vai atrás, tem tanta coisa disponível na internet hoje. Clube de leitura é fácil porque você se reúne para discutir ali um conto, né? Então você não precisa tirar a semana inteira, o mês inteiro para você ler alguma coisa. Você tira um dia ali, você lê rapidinho, né? Um dia, tô sendo exagerado ainda, né? E olha só, aproveitando o gancho, isso é o que a gente faz no Projeto Travessias, isso é o que você faz no Clube de Leitura do Sigma, né? Os alunos do ensino médio estão participando e estão amando. Sim, é muito legal. É uma coisa muito bacana. Sim. Né? E aí, Rê, e de contos, assim, quem você indicaria? Quais contos você acha que, de repente, pode desenvolver um leitor? Pode fazer o cara, assim, gostar? Luiz Fernando Veríssimo, sem dúvida. É um escritor, ele chama de crônicas, né? Até porque a linha que separa o conto e a crônica é muito tênue. Não vou entrar, porque ali essa discussão é polêmica. Aí o negócio é um pouquinho diferente. Nossa amiga Letícia começou a mestrado. Chamou bem atenção para isso, tratado, né, todo o tratado dela, todo o olhar dela foi para a linha que separava o conto e a crônica. Exatamente. Difícil, gente. Difícil, polêmico, complicado. Mas sempre quando vários alunos chegam justamente com essa queixa, professora, eu queria ler e eu não consigo. Eu não tenho paciência. Eu falo, realmente, você não vai ter paciência para ler um romance de 200 páginas do dia para noite, tá? Exatamente. Até porque nós, que lemos muito, que trabalhamos com isso, às vezes não temos paciência para alguns romances. Sim. Sejamos sinceros, né? Eu sou muito sincera com os alunos nesse sentido. E eu acho que o Luiz Fernando Veríssimo é um ótimo caminho, um ótimo início. Comédias para se ler na escola. Muito gostosinho. É muito gostoso. Eu acho que é o caminho mesmo, sabe? Inclusive, a UEL colocou por um tempo esse livro na lista. Se não me engano, foram 2 listas, né? Até o ano passado. Do ano passado. Gente, eu já quase derrubei essa mesa muitas vezes hoje. Sou eu, né? Sou eu. E eu acho que é um caminho. Eu indico também um chamado Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva, que também é excelente. É um romance, mas é um romance rápido e interessante. Eu acho legal também de começar, né? A partir do romance. É bem legal. Bom, gente, eu acho que agora vamos dar uma olhada se tem mais alguma coisinha aqui, além dos beijinhos e dos ois, certo? A Luana Lima, meu ex-aluno querido, que também, né, hoje professor. Oi, querido, tudo bem? E o Luan tá comentando aqui, ó, né, Franz Kafka, eu li na universidade, li O Processo. Nossa, que saudades. Deu saudade, Luan? O pessoal do direito, muitas vezes, né, não sei o que ele fez, mas o pessoal do direito, muitas vezes, lê Kafka por causa disso, né? O Kafka ele foi formado em direito, só que ele odiava a profissão. Ele foi por causa, o pai dele obrigou ele. Ele tinha uma relação muito tensa com o pai dele, isso fica claro em todas as obras dele. Freud explica, né? Freud explica. Mas, e aí, acho que um dos temas principais que ele trata é a burocracia, né? Essa burocracia em excesso e que, obviamente, era extenuante no mundo do direito. E ele transportava todo esse sofrimento, de certa forma, da vida dele por fazer parte desse meio em que ele não se sentia à vontade para a literatura. Só que tem uma história muito legal do Kafka, que ele não gostava do que ele escrevia. Ele escrevia, mas ele não gostava, ele não queria que fosse publicado. Acho que ele publicou um livro, um conto, se não me engano, na vida inteira dele. Aí, quando ele estava para morrer... Conheço, escritor de gaveta. Quando ele estava para morrer, ele chegou para o amigo dele e falou: me promete que você vai queimar tudo que eu escrevi quando eu morrer. Aí o cara falou: não, eu prometo. Quando ele morreu, o cara falou: publica. Nossa! Eu pensei, sacanagem. Nossa, todo dia. Mas pelo menos ele proporcionou que a gente conhecesse. A humanidade agradece. Com certeza. A humanidade agradece. É verdade.
E aí a Paola Vidotti, né, ela falou que realmente existe uma linha muito tênue, né, entre o direito e a literatura, certo? É uma relação indivisível. Exatamente. Né? E essa advogada linda que a gente adora, né, doutora Paola? Maravilhosa, apaixonada, gente. Demais, é né? meu crush do saber, confesso. Paola! Não, ela é linda e inteligentíssima mesmo. Né? Uma pessoa que a gente ama. Então, assim, gente, eu acho que basicamente perguntinha, a gente está meio que parando por aqui, milhões, centenas de milhões de corações. A Kate, novamente, a Renata conquistou a leitura do Pedro no ano passado. Olha só que legal, na revisão da UEL. É verdade. Você conquistou uma alma. Eu conquistei uma alma, gente. Essa é a minha função, é por isso que eu tô no mundo, entendeu? Aê! E olha que bacana isso, viu? Aê, Kate. Sai saudade de você, minha linda. Né? Então, né, a Fer tá falando que o nosso café tá gostoso. Nosso café tá gostoso, viu? É muito gostoso. Esse cafezinho no sábado de manhã é sensacional. Mas com eles, então, né, o café tem um sabor de amizade, né, que é uma coisa muito forte entre nós. Então, assim, gente, mas bom, basicamente a gente vai encerrando o nosso papo hoje. Só que eu não tenho como fechar a nossa pauta sem fazer uma pergunta para eles, certo? Cada um de nós carrega uma frase de um escritor, um pensamento, alguma coisa que parece que é um mote, né? E quem já foi meu aluno sabe que eu gosto do Machado e não tive filhos, não deixei nenhum ser vivente legado da nossa miséria. Talvez seja um que eu sempre faça alusão ou pense, certo? Ou Mário Quintana, o dia passou azul como uma vaca, e aí tem toda a parte metafórica que você tem que fazer uma análise, que fica muito legal. E aí, para a gente fechar agora, eu vou convidar os dois professores, os dois mega especialistas em literatura, lindos, para fechar. E aí, que frase que mexe teu coração? Que faz teu coração bater mais forte, né? Que você olha e fala assim, essa eu vou carregar para mim, sabe? Esse poema eu carrego comigo, certo? Então, nossa, vamos lá. Gente, no meu caso, como Ainda Uma Vez a Deus, né? Um poema do Gonçalves Dias, que muita gente odeia, eu acho lindo esse poema, né? Então, vai lá. Que tem frases ou pensamentos ou coisas gostosas. E aí, posso começar pelo Abílio, Renata? Pode. Então, eu abri com você, eu fecho com você. Vai lá, Abílio. Tem uma frase, dentre tantas, né? Mas uma frase da Adélia Prado, que é maravilhosa e que eu acho que serve para qualquer coisa na nossa vida. Que ela fala, entre a faca e o queijo, eu escolho a fome. Nossa. Linda. Maravilhosa. Entre a faca e o queijo, eu escolho a fome. É perfeito. Essa citação dela é espetacular porque, né, muitas vezes existe a expressão, né, você tá com a faca e com o queijo na mão, por que você não faz isso? Ela fala, entre a faca e o queijo, né, que é o fácil, eu escolho a fome, eu escolho aquilo que me desafia, eu escolho aquilo que vai me fazer ir atrás, né? E isso não é só da literatura, é para a vida inteira, né? Então, se você tem a faca, se você tem o queijo, escolha a fome, vai além, né? Procura ir além. Transcenda seus desejos imediatos, vai além. Exatamente. Muito legal, muito gostoso. Né? E um homem, você falou de uma mulher, agora eu quero um homem. Vixe Maria, agora você... Eu não sei se vai fazer muito sentido, mas é talvez uma das obras que mais me marcou, que é a Última Crônica do Fernando Sabino. Uhum. Ele se baseia num poema do Manuel Bandeira, que é o meu último poema, eu acho que é o meu último poema, alguma coisa assim, e ele faz uma intertextualidade ali e cria uma crônica, né, que chama A Última Crônica. E no fim, é muito significativo isso porque ele apresenta, e assim eu quereria a minha última crônica, que fosse tão pura quanto aquele sorriso. E ele está se referindo ao sorriso de um pai que estava comemorando o aniversário da filha, né? É uma família de negros, e eles estavam comemorando o aniversário da filha num botequim, né? Com um pedacinho de bolo, uma garrafinha de Coca-Cola e a criança naquela alegria, e ele observando tudo aquilo e descrevendo tudo aquilo, né? Aquilo é a crônica. E no final ele fala, e assim eu quereria que fosse a minha última crônica, tão pura quanto o sorriso daquela situação. E uma situação tão banal, uma situação tão simples. Para alguns tão, né? Gente, é boa, perfeito essa crônica. É linda, né? É linda demais. E aí, vai Eu tenho um poema, pode mas é ler. curto, juro que é curto, tá? Chamado Retrato, da Cecília Meirelles. Pra mim, me dói toda vez que eu leio, me arrepia toda vez que eu leio. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força,
tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? E é maravilhoso. E tem o mesmo E eu tenho poema. vontade de chorar cada vez que eu É vejo isso. lindo demais, meu Deus do céu. E tem um outro poema da Cristiane Sobral, que é um pouco extenso, não vou conseguir ler agora, mas Eu Não Vou Mais Lavar os Pratos. Que também é um poema que eu mostro todo ano, quando eu dou aula de literatura, é um poema que eu mostro todo ano, porque é espetacular, maravilhoso. Não Vou Mais Lavar os Pratos, Cristiane Sobral. Cristiane Sobral, uma autora negra, feminina, Contemporânea. que é contemporânea, tá viva, tá super fazendo, no Instagram dela, ela faz oficinas de criação literária, é muito legal. Tô apaixonada. Bom, gente, então agora eu vou dando um encerramento a partir daqui, né? Eu achei sensacional enquanto a gente está aqui, veio o recadinho, né? O Diego, que trabalha conosco aqui o Visionário, certo? E ele coloca uma frase: verdade ou felicidade? Nunca ambas. Do Nelson Rodrigues. Sensacional essa participação, Diego. Ele e o Nelson Rodrigues é uma coisa, né? Uma paixão. Mas basicamente eu acho que a gente vai encerrando, certo? A Lara também postou aqui, certo? Então, olha que lindo o texto que ela coloca. Ela disse: e eu vos direi, amei para entendê-las, pois só quem ama é capaz de ter ouvidos para ouvir e entender estrelas. Ai, isso é Lara, lindo demais, é sensacional também, viu? Comentando, deixa eu ver se tem mais algum. Daí a Kate, né? A Kate vem também. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira diz todos os dias: deixa disso, camarada. Me dá um cigarro. Nossa, aí, a Cat gente, amou. ai, que delícia. A Cat ama esse poema. A Cat ama. Muito lindo. Ele é lindo como você, minha querida Cat. Então, olha só, gente. Eu acho que a partir daqui, né, muito legal as citações, as frases que vocês, né, os poemas, as frases que vocês lembraram. A Débora, né, perfeito. Rê, sempre intelectualmente maravilhosa. Quem que é aqui, ó? Débora. Amiga da Linda. Professor de filosofia, incrível, maravilhosa. Valeu aí. E assim, gente, eu acho que a partir daqui, nosso papo informal com vocês, os sábados de manhã, eu vou fechando, agradecendo a presença, né, da professora Renata Ruzisca. Muito obrigada. Certo? Agradecendo a presença do professor Abílio Júnior, certo? E dizendo a vocês que é assim, o Café com Saber, todo sábado tem uma pauta diferente, certo? Nós vamos ter sempre uma conversa gostosa. Hoje nós estamos no estúdio do Saber e não lá fora, onde a gente mais gosta de fazer. Por quê? Porque, como eu disse no começo, hoje é uma manhã chuvosa na cidade de Londrina. E aí, pra gente fechar, podia, né, lembrar, tem uma música do Djavan que fala, né, um dia frio, um bom lugar para ler um livro. Então,